nossa aula de hoje, pessoal, é solidariedade ativa, tá? Então, vocês estão vendo aí na tela nosso quadro de solidariedade ativa, que é onde a gente vai aí fazer as anotações para vocês, tá? Pessoal, vejam que nós, no decorrer da nossa aula, já estamos aí algumas aulas já falando sobre solidariedade, né? Para vocês verem o tamanho e a importância da solidariedade. Então, nós começamos na nossa primeira etapa, nós vimos aí os aspectos gerais da solidariedade, correto? Depois, nós vimos os aspectos da solidariedade passiva, que é a forma de solidariedade mais importante que nós temos, certo? E agora, pessoal, nós vamos começar a estudar a solidariedade ativa, que também é importante, mas não tem tanta aplicabilidade prática igual a solidariedade passiva, e eu vou falar para vocês o porquê disso, tá? Bom, vamos começar então, pessoal, primeiro pelo conceito de solidariedade. O que é a solidariedade ativa, tá? A ideia do conceito da solidariedade ativa, pessoal, é praticamente a mesma da solidariedade passiva. A diferença, pessoal, é que eu vou mudar para o lado do credor. Então vamos lá, ó. Solidariedade passiva, ativa, pessoal, é aquele negócio jurídico onde nós vamos ter aí uma pluralidade de credores, sendo que cada credor tem o direito de cobrar toda a prestação como se fosse o único credor. Apesar de, na verdade, pessoal, ele só ter direito, ele só ter de crédito mesmo a cota-parte dele. Só que ele pode cobrar toda a prestação do devedor. Tá? Então, essa é a ideia conceitual da solidariedade ativa, numa ideia parecida com a solidariedade passiva. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos aí o nosso... Deixa eu mudar a cor aqui. Nosso credor 1, certo? Nosso credor 2. E o nosso credor 3, certo? Credor 1, credor 2, credor 3 e do outro lado da nossa relação, o nosso devedor. Ok, pessoal? E aí, então, o que nós temos? O devedor pode ser obrigado a pagar a cota, aliás, a cota não, a totalidade da obrigação para qualquer um dos credores, como se fosse o único. Então, o credor 1 pode exigir do nosso devedor a totalidade da prestação, como se fosse o único credor. Ah, professor, e depois? Depois a gente vai ver depois, tá? Então, quanto que o credor 1 pode cobrar do nosso devedor? R$300. O devedor pagou os R$300 para o credor 1, está extinta a obrigação. Credor 2. Vamos supor que o credor 2 é que cobrou o devedor. Quanto que ele pode cobrar do devedor? R$300. O devedor pagou para o credor 2, está extinta a obrigação. Certo, pessoal? Então, essa é a ideia conceitual da solidariedade ativa, né? Veja, pessoal, por que a solidariedade ativa não é utilizada igual é a solidariedade passiva, né? Por que ela não tem tanto resultado prático igual a solidariedade passiva? E o motivo é bem simples, pessoal. A solidariedade passiva, como nós vimos, tem uma série de vantagens para o credor. Só que a solidariedade ativa, pessoal, não tem vantagem alguma para o credor. Aliás, tem muito risco para o credor. Espera aí, que mudou a letra. Tem, na verdade, muito risco para o nosso credor. Por quê, pessoal? O motivo é bem simples. O que acontece? Olha só a seguinte situação. Vamos supor que o credor 1 recebeu a totalidade da prestação de R$300. E, logicamente, pessoal, que a gente vai ver isso depois, mas o que o credor 1 tinha que fazer? Tinha que pegar a parte dele e repassar na parte dos demais credores, certo? Esse seria o correto, que é o que a gente vai estudar. Mas aí o que acontece, pessoal? O nosso credor 1 pega esses R$300, gasta e não tem mais dinheiro para passar a cota dos demais. A Macarena está sonhando aqui.
Então, ele não tem mais dinheiro para pagar a cota dos demais, pessoal. E aí, o que vai acontecer? Os demais não vão receber a cota deles. Esse é o maior risco da solidariedade ativa, pessoal. Por isso que dificilmente nós vamos ver, na prática, a solidariedade ativa contratual, ou seja, aquela definida no contrato. A maioria das vezes, pessoal, que nós vamos ver a solidariedade ativa, apesar de ser no contrato, mas é porque a lei manda ser solidário. Por exemplo, pessoal, a hipótese da alocação que nós vimos lá no artigo 200, na lei 8.245, artigo 3º, segundo ou terceiro. Vamos supor que dois irmãos são proprietários de um imóvel. E aí eles alugam esse imóvel como locador. Então, o que acontece, pessoal? Vejam que o locador, nessa situação, o locatário pode pagar a locação para qualquer dos locadores, sem problema nenhum, tá, gente? Por quê? Porque a lei fala que os locadores, nessa situação, são solidários, tá? E aí, é por isso que eu falo, pessoal, a solidariedade ativa, ela não tem vantagem para o credor. Então, você só vai visualizar ela se efetivamente, na prática, a lei mandar ser solidário. Senão, você não vai visualizar. Tá, pessoal? Ok? Então, como é que tá o áudio aí, pessoal? Tá legal? Vocês estão escutando bem? Estão vendo bem? Tá tudo tranquilo? Não esqueçam de me mandar o feedback se tiver algum problema, tá? E participe, ok? Então, vamos lá, pessoal. Continuando, então, tendo essa ideia inicial aí, pessoal, vamos para o direito do credor. Qual é o direito do credor, pessoal? O direito do credor está lá no artigo 267 do Código. Artigo 267 do Código, que vai falar o seguinte. Vamos lá. Artigo 267. Cada um dos credores solidários tem o direito de exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Olha aí, pessoal, o que o artigo 267 está falando. Então, de acordo com esse artigo aí, pessoal, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer o seguinte: cada credor tem o direito de cobrar a totalidade da prestação, pessoal. Cada credor tem o direito de cobrar a totalidade da prestação. E num efeito também inverso dessa interpretação, pessoal, o devedor tem o direito de pagar para qualquer dos credores. Mas isso a gente vai ver no nosso próximo tópico. Antes da gente ver isso daí, pessoal, então cada credor tem o direito de cobrar a totalidade da prestação. Essa frasezinha aí, pessoal, traz para nós 4 consequências desse direito do credor. Nós vamos ter aí, então, 4 consequências do direito do credor. Primeira consequência, pessoal. Primeira consequência, qualquer credor pode promover, pessoal, medidas de garantia, de conservação, assecuratórias e de cobrança do crédito, pessoal. Né? Qualquer credor pode cobrar a dívida, inclusive através de ação judicial. Qualquer credor pode trabalhar medidas para assegurar a cobrança do crédito. Por quê? Porque cada credor tem o direito de cobrar a prestação por inteiro, tá, pessoal? Então, isso é a primeira consequência do artigo 267. A segunda consequência, pessoal, do artigo 267. A constituição em mora do devedor por um dos credores solidários aproveita a todos, né? Eu já comentei mais ou menos para vocês o que é a mora, pessoal, mas só para a gente relembrar que é um assunto que a gente vai ver só no final do semestre. Mora é quando a dívida está atrasada. Então, o devedor não pagou, pessoal. Qualquer credor pode constituir o devedor em mora, ou seja, pode falar, devedor, você está atrasado, tá? E uma vez constituído em mora por um dos credores, pessoal, todos os demais vão ser aproveitados nisso. Traduzindo isso, pessoal, se o credor 1 constituiu em mora o devedor, essa mora vai aproveitar para o credor 2 e vai aproveitar para o credor 3. Tá, pessoal? Então, isso também é importante. A constituição em mora do devedor vai aproveitar para todos os credores, tá?
outro ponto importante desse artigo 267 que a doutrina aponta. A interrupção da prescrição por um dos credores solidários da prescrição. Opa. Da prescrição. Por um dos credores solidários, aproveita aos outros, a todos os outros, pessoal. E a suspensão da prescrição em favor de um dos credores solidários só vai aproveitar se a prestação for indivisível. Isso aqui, pessoal, para vocês compreenderem, vocês têm que saber prescrição e depois o próximo tópico, a decadência também, pessoal. Como vocês não tiveram prescrição no segundo semestre, eu vou só explicar a ideia disso aqui, bem rapidinho, pessoal. Na prescrição, nós temos uma coisa chamada de suspensão e interrupção da contagem do prazo de prescrição. O que é suspensão, pessoal? A suspensão vai acontecer o seguinte: está lá o prazo de prescrição correndo, né? Por exemplo, 5 anos de prazo de prescrição. Então lá está correndo o prazo de prescrição, e aí então o que acontece, pessoal? Vai acontecer o seguinte: por causa de alguma situação que está lá prevista no artigo 197, 198 ou 199, pessoal, se eu não me engano, por ali, aconteceu uma daquelas hipóteses ali, o que vai acontecer, pessoal? Automaticamente o prazo de prescrição vai parar, certo? Vai parar de contar. Então parou lá no segundo ano, ok? Acabou essa causa de suspensão, o prazo continua contando da onde parou. Então vai continuando no terceiro, no quarto e no quinto ano, tá? Essa é a suspensão. A interrupção não, pessoal. Na interrupção que está lá no artigo 202, se eu não me engano, as causas, aconteceu a causa de interrupção, o prazo para e volta do zero. Começa a contar do zero o prazo de prescrição. Essa é a diferença, tá, pessoal? Então, o que acontece? Aconteceu uma causa de interrupção, interrompeu para um credor e interrompe para todos, tá? Já na suspensão, não, pessoal. Na suspensão, se suspendeu para um, só vai suspender para os outros se a prestação for indivisível. Se não, pessoal, a suspensão de um não aproveita os outros, tá, pessoal? Ok? Beleza. Se vocês não entenderam, se ficou alguma dúvida, pessoal, pode perguntar aí, tá? Outra situação, outra consequência importante que nós temos que mencionar, galera. Vamos lá. Aqui. A incapacidade de um dos credores solidários não atinge nem influencia a solidariedade, tá, pessoal? Então, também, a incapacidade de um não vai atingir os outros. Cada um é analisado individualmente. Também é outra consequência importante. E, por fim, a última consequência, pessoal, é a decadência. Aqui, a decadência para um dos credores solidários não vai interferir os demais credores, tá, pessoal? Então, vamos acontecer o seguinte, outro instituto que vocês não viram no segundo semestre, tá, pessoal? Decadência, tá? A decadência para um credor não atinge os demais credores solidários, tá? A decadência, pessoal, a contagem dela é individual. Então, vai lá, está contando o prazo de decadência em relação a um determinado direito e que tem a solidariedade, pessoal. Se decaiu para um credor, não significa que decaiu para os demais, tá? Porque a decadência é analisada individualmente na solidariedade. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem me falar aí, me falem aí se o áudio está legal, se o vídeo está legal, beleza? Então, vamos continuar, pessoal. Extinção da solidariedade e pagamento parcial. Primeiro nós vamos na extinção da solidariedade. Pessoal, está lá no artigo 268 do Código, tá? Então, olhem lá. Artigo 268 do Código, pessoal. Enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar, tá, pessoal? Significa dizer o seguinte, que é o que a gente já falou, não sei se vocês já tinham escutado ou não, mas vamos lá. O devedor pode pagar a qualquer credor, tá? Enquanto ele não for cobrado judicialmente. Então vamos lá, pessoal. Ó, enquanto o credor 1 não entrar com ação de cobrança ou com execução contra o devedor pode pagar para qualquer credor.
tá? Então, aqui, ó. Vamos voltar para o nosso quadro branco aqui, que apagou porque caiu a conexão, né? Então, vamos repetir o nosso desenho aqui. Vamos lá. Vamos refazer o nosso desenho, então, aqui, pessoal. Nós temos aqui credor 1, credor 2 e credor 3, certo? Nós temos aqui o nosso devedor, ok? Sendo que nós temos uma relação de solidariedade onde cada credor pode cobrar a totalidade da prestação do devedor. Tá? Então, aqui nós temos aqui a obrigação solidária, R$300. Ok, pessoal? Essa era o desenho que estava antes da gente cair a conexão. Então, o que acontece, pessoal? Se o devedor quiser pagar os 300 aqui para o credor 1, ele pode, pessoal, pagar os 300 para o credor 1? Pode, sem problema nenhum. Enquanto não houver a citação, pessoal, ele pode pagar para qualquer credor. Tá? Ele pode pagar para qualquer credor. Certo, pessoal? Até aí vocês entenderam, ok? Beleza? Alguma dúvida? Então tá. Bom, pessoal, a questão é, o credor 1 entrou com ação. O credor 1 entrou com ação de cobrança. O nosso credor 1 entrou com ação de cobrança, pessoal. E agora, para quem que o nosso credor 1 vai poder pagar? Tá? Para quem que o nosso credor 1 para quem que o nosso devedor vai poder pagar, pessoal? É aí que entra a segunda interpretação do artigo 268, pessoal. Vamos lá. O pessoal está relatando aqui que está tendo uma dificuldade com a conexão, pessoal. A gente vai ter a videoaula, tá, pessoal? Tem a videoaula, tá? Então não se preocupe que tem a videoaula no YouTube também. Logicamente que não vai ser dessa forma, tá? Mas nós temos a videoaula lá no YouTube também, tá, pessoal? A chuva está atrapalhando um pouco, mas a gente vai tentar aí seguir com a aula, tá? Aí, se for o caso, se não der mesmo, aí a gente interrompe e continua outro dia, tá? Mas vamos lá. Pessoal, a segunda consequência é a seguinte. Depois da ação, pessoal, depois de cobrado judicialmente, tá? O devedor só pode pagar para o credor que ajuizou a ação, tá, pessoal? Significa o seguinte, pessoal. O nosso devedor não tem mais a liberdade de pagar para qualquer credor. Agora, ele só pode pagar para o credor que ajuizou a ação. Ele só vai poder pagar para esse credor aqui, tá? Ele não pode pagar para o credor 2 e não pode pagar para o credor 3. Ele só pode pagar para o credor 1, tá, pessoal? Então, como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai fazer esse pagamento sem correr o risco de acontecer de ele pagar mal, pessoal? Simples. Ele vai depositar o valor da prestação no processo, tá? Ele deposita o valor da prestação em juízo, tá? Que a gente chama, depositar o valor da prestação em juízo, tá? É isso que ele vai fazer. Ele fazendo dessa forma, pessoal, ele não corre o risco de pagar errado. E aí, lembrando, pessoal, que aquela máxima que a gente já falou para vocês, quem paga mal, paga 2 vezes. Então, o que acontece, pessoal? O que acontece se o devedor birrento, né, falar, né, não vou pagar para o credor 1, eu quero pagar para o credor 3, né? O que acontece, pessoal, se o nosso
credor pagar, se o nosso devedor pagar para o credor 3. Ele está pagando errado, pessoal. Depois que o credor 1 entra com a ação, ele não pode mais pagar para o credor 3, ele só pode pagar para o credor 1. Como é que ele vai fazer isso, pessoal? Depositando no processo. Depositou no processo, ele está liberado da obrigação, tá? Agora, se ele, birrento, falar, não gosto do credor 1, o credor 1 é um idiota, não vou pagar para ele, já que ele me cobrou, não vou pagar, né? E aí ele paga por 3, pessoal, ele vai pagar mal. Ele pagou errado. E se ele pagou errado, pessoal, quem paga mal paga 2 vezes. Certo, gente? Ok? Beleza? Vocês entenderam isso, pessoal? Ficou claro? Vocês estão conseguindo ver? Tá dando para entender, pessoal? Continue mandando aí o feedback, pessoal, para eu saber se vocês estão escutando, se a aula está fluindo, tá, gente? Por favor. Se eu estiver muito rápido, vocês me falem e eu vou devagar. Se tiver alguma dúvida, me mandem aí, tá, pessoal? Por favor, né? Me mandem o feedback aí, tá? Ok? Bom, pessoal, então essa é a extinção pelo pagamento, ok? Agora, pessoal, nós temos também a hipótese do pagamento parcial. O que acontece se o devedor pagar apenas uma parte da obrigação, tá? Apenas uma parte da obrigação. Artigo 269. Vamos lá para o artigo 269. Vamos lá. Artigo 269, pessoal. Aqui. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago. Pessoal, a ideia é a mesma da solidariedade passiva. Pagamento parcial, extinção parcial. Tá? Então, pessoal, se nossa dívida lá é 300 e o nosso devedor paga 150, extinção parcial, ele vai continuar devendo 150, tá, pessoal? Então, pagamento total, extinção total. Pagamento parcial, extinção parcial da obrigação. Então, agora ele não está mais devendo 300, ele passa a dever 150. Ok, pessoal? Essa é a ideia do artigo 269, que é bem parecido lá com a ideia da solidariedade também. Ok, pessoal? Beleza? Então, vamos lá. Outro ponto importante, pessoal, que nós temos que ver é a questão da morte na solidariedade ativa. Tá? A morte na solidariedade ativa, pessoal. A ideia da morte na solidariedade ativa, pessoal, é bem parecida com a ideia da morte na solidariedade passiva. Na verdade, pessoal, vamos dizer, é igual. Só vai mudar o lado do negócio. Tá? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, na solidariedade ativa, a morte tem um nome próprio, que a gente chama de efeito ou fenômeno da refração do crédito. Tá? Então, se vocês ouvirem essa expressão aí, refração do crédito, significa efeito da morte de um dos credores na solidariedade ativa. Tá, pessoal? Refração do crédito. Beleza? A ideia, pessoal, da refração do crédito, do efeito da morte na solidariedade ativa, pessoal, está lá no artigo 270 do Código. Tá? O que fala o artigo 270 do Código? Aqui, ó. Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, né? Então, pessoal, vejam que a ideia é praticamente a mesma da solidariedade passiva, só que do lado dos credores. Então, vamos lá. A morte de um credor, pessoal, vai extinguir a solidariedade em relação aos herdeiros. Tá, pessoal? Então, o que vai acontecer? Os herdeiros
só vão poder exigir a cota parte do quinhão hereditário deles, pessoal. Então, vamos lá, aqui, ó, o herdeiro só pode cobrar a cota do quinhão hereditário deles, pessoal. Agora, então, eu vou mostrar para vocês o seguinte aqui, ó. Aqui atrás eu tenho um quadro, tá? Que eu vou usar para mostrar para vocês, porque não vai dar para a gente desenhar ali no aplicativo, porque é meio complexo para desenhar ali, né? Então, vamos lá, pessoal, ó. Nós temos aqui a seguinte situação. De um lado, nós temos aqui o credor 1, o credor 2 e o credor 3. Está dando para enxergar aí, pessoal? Estão conseguindo ver? Mandem aí para mim se estão conseguindo ver. Do outro lado, nós temos o devedor. Correto? Tá? Beleza? Ok. Beleza. Veja, pessoal, que aqui é na mesma situação ali, né? Credor 2, credor 3, uma dívida solidária de 300, certo? Ok. Acho que está dando para enxergar aí, né? Acho que só para vocês visualizarem um pouco a situação. Então vamos lá, pessoal. Vamos supor o seguinte. O credor 3, ele faleceu. E ele tinha 2 herdeiros. Herdeiro 1 e herdeiro 2. Certo, pessoal? Dando para ver aí, né? Beleza. O que acontece, pessoal? Aqui que entra o artigo 270. Em relação a estes daqui, a solidariedade continua. Em relação ao credor 1 e ao credor 2, a solidariedade vai continuar normalmente, pessoal. Não vai se extinguir. Então, quanto que o credor 1 vai poder cobrar do devedor? Vai poder cobrar os 300. Por quê? Porque em relação a ele, a solidariedade não se extinguiu. Beleza. O credor 2, pessoal, vamos supor, quanto que o credor 2 pode cobrar do devedor 300 também. Por quê? Porque em relação a ele, a solidariedade não se extinguiu. Certo? Agora, pessoal, quanto que o herdeiro 1 vai poder cobrar, pessoal? Aí, aqui sim. Aqui, a solidariedade se extinguiu. Não a dívida, apenas a solidariedade, tá, gente? Então, aqui, pessoal, nós podemos dizer que a solidariedade se extinguiu. Quanto que ele, então, agora vai poder cobrar, pessoal? Quanto que o herdeiro 1 vai poder cobrar? Ele só vai poder cobrar a cota hereditária dele, certo? Então, credor 1, a cota dele é 1/3. Credor 2, a cota dele é 1/3. Qual que era a cota do credor 3 antes dele morrer? Também 1/3. Então, qual que vai ser a cota do quinhão hereditário do herdeiro 1? 1/6. E do herdeiro 2, 1/6, pessoal. Então, quanto que o herdeiro 1 vai poder cobrar? O herdeiro 1 vai poder cobrar apenas a cota dele, ou seja, 50. O herdeiro 2 só vai poder cobrar a cota dele, ou seja, 50. Tá, pessoal? Essa é a ideia da solidariedade ativa e o efeito da morte na solidariedade ativa. Veja, pessoal, que a ideia é a mesma da solidariedade passiva. A diferença é que eu inverti tudo para o lado do credor. Tá? A ideia é a mesma da passiva que nós vimos na aula passada, na Unigran. A diferença está apenas na consequência disso. Na consequência não, no lado da obrigação. Né? É apenas no lado ativo. Ok, pessoal? E assim como lá na passiva, pessoal, aqui nós também temos exceções. Tá? Vamos voltar aqui para nosso quadro. Exceções a esse efeito, pessoal. Ou seja, 3 situações onde a morte não vai extinguir a solidariedade. Tá, pessoal? Quais são essas exceções? As mesmas da solidariedade passiva. Primeiro, pessoal, prestação indivisível, que está lá no artigo
270 na parte final dele, salvo se a obrigação for indivisível, né, pessoal? Então, primeira exceção, prestação indivisível. Vejam que aqui, pessoal, o nosso legislador comeu barriga, tá? Ele esqueceu da outra hipótese, como é lá na passiva. Aqui o artigo, pessoal, só traz uma hipótese de exceção. Isso não significa, pessoal, que as demais hipóteses não estão, não são possíveis, não ocorrem, tá? Então vamos lá, a segunda hipótese, pessoal, herdeiros reunidos também igual na solidariedade passiva. Os herdeiros juntos são considerados como um único. E aí, então, a solidariedade não se extingue, né? Lembrando, pessoal, que isso pode acontecer através da cobrança pelo espólio. O espólio cobrando a dívida, né? O espólio significa os herdeiros reunidos, tá? Então, nessa situação, nós também não temos a extinção da solidariedade. E, por fim, pessoal, a última hipótese, que é o herdeiro único. Herdeiro único, pessoal. O único herdeiro também não vai provocar a extinção da solidariedade, tá? Igual na solidariedade passiva, certo, pessoal? Vocês estão entendendo? Está compreendendo, pessoal? Tá? Então, se tiver alguma dúvida, pode mandar aí, tá? Mas sempre lembrando, pessoal, é praticamente igual à solidariedade passiva, né? Por isso que a gente sempre vê, eu gosto de ver primeiro a passiva para depois explicar a ativa, porque fica mais fácil de vocês compreenderem, beleza? Então é isso, pessoal. Continuando, então, só resumindo. Então, refração do crédito aqui para nós na solidariedade ativa, né? Extingue a solidariedade para os herdeiros, eles só vão poder cobrar o quinhão hereditário de cada um. E nós temos as 3 exceções, né? Exceção a isso, prestação indivisível, herdeiro reunido e herdeiro único. Certo, pessoal? Beleza. Outro ponto importante que nós temos que ver. Conversão da prestação em perdas e danos. Pessoal, o que acontece se a nossa prestação se perder por culpa do devedor, principalmente, né? Por culpa do devedor. Por exemplo, pessoal, aqui, vamos voltar para o nosso quadro aqui, né? Vamos supor, pessoal, que a nossa dívida não é os 300, tá? A nossa dívida é, na verdade, um cavalo, o bala no alvo, né? Acho que eu não vou conseguir desenhar o bala no alvo aqui, então a gente vai escrever aqui. Bala no alvo. Certo? Então, a nossa dívida é o bala no alvo, é um cavalo, certo, pessoal? E aí o que acontece? O nosso devedor, né, naquela velha historinha que a gente já tem, né, nosso devedor briga com a namorada e mata o balão. Ixi, peraí, ficou tudo bagunçado aqui. O nosso devedor mata o bala no alvo. Não sei porque está desse jeito. Pronto, achei. O nosso devedor mata o bala no alvo. Eita, aqui. Mata o bala no alvo. Aqui, ó. Risquei tudo. Mata o bala no alvo, morreu. Tem uma cruz no bala no alvo. Parecendo quando a gente está brincando de desenhar no Paint, né? Quando a gente era criança. Então, vamos lá, pessoal. O nosso devedor matou o bala no alvo, a nossa prestação agora vai ser convertida em indenização. E a nossa indenização é essa daqui, pessoal, é 300, tá? O nosso equivalente mais perdas e danos é 300. A pergunta que a gente tem que fazer aqui, pessoal, qual a consequência disso para a solidariedade, tá? Nós vamos, então, pessoal, para o artigo 271, que vai responder essa pergunta. Artigo 271 do Código Civil. Está escrito lá, ó. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade. Então, pessoal, significa dizer o seguinte: a morte do cavalo, a conversão da prestação em perdas e danos não influencia a solidariedade, tá, pessoal? Não vai extinguir a solidariedade. A solidariedade vai permanecer normalmente. Ou seja, o que isso significa? Significa, pessoal, que qualquer credor vai poder cobrar toda a prestação. E o que seria, então, a nossa prestação agora? Seria, não é mais o cavalo, porque o cavalo morreu. Então vai ser o equivalente mais perdas e danos, tá, pessoal?
Então, voltando lá para a nossa situação, agora que a nossa prestação foi convertida em indenização, R$300, pessoal, o credor 1 vai poder cobrar esses R$300. O credor 1 vai poder cobrar esses R$300 do devedor na sua totalidade? Sim, pessoal, tá? Vai poder cobrar. Por quê? Porque é solidariedade. Não vai converter a prestação em obrigação divisível, tá, pessoal? Então, o credor 1 vai poder cobrar a totalidade da prestação do devedor, ainda que se converta em equivalente mais perdas e danos, tá, pessoal? Então, esse aí é um outro ponto importantíssimo da solidariedade ativa, tá? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Podemos continuar? Certo? Beleza. Então vamos lá, pessoal. O próximo ponto que nós temos que ver agora é a questão do direito de regresso, né? O que acontece, né? E o depois, professor? O credor 1 recebeu toda a prestação. E agora, né? Como que nós vamos fazer? O que acontece depois que o devedor pagou para o devedor? O devedor pagou para o credor. O que vai acontecer, pessoal? Vamos lá. Vamos para o nosso quadro. Estou recebendo a notificação aqui que vai encerrar nossa aula já já. Temos mais 10 minutos. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui. Ixi, apaguei tudo. Beleza. Vamos lá, pessoal. Então, vamos supor que o nosso credor 1, ele recebeu. A Érica está perguntando aqui, qualquer credor pode cobrar perdas e danos? Isso, exatamente isso, tá, Érica? Qualquer credor vai poder cobrar perdas e danos integral, tá? Toda perdas e danos. Então, se a perdas e danos é R$1.000, qualquer um dos credores vai poder cobrar isso aí como se nada tivesse acontecido, tá, pessoal? Ok? Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Vamos supor que o devedor pagou para o credor 1 os 300. Tá? Pagou para o credor 1 os 300. Pessoal, o que vai acontecer aqui? Essa relação aqui, pessoal, ela está extinta. Acabou. Tá? Isso aqui não tem mais. Tá? A partir do momento em que o nosso credor 1 recebeu do devedor a totalidade da prestação, a obrigação em relação aos credores está extinta. Agora nós vamos ao depois. O que vai acontecer depois, pessoal? Vamos lá. A ideia, pessoal, é a mesma da solidariedade passível. Então, o nosso credor que recebeu, ele agora vai se tornar um devedor. Tá? Ele vai se tornar o devedor dos demais credores. Então, nós vamos ter aí o credor 2, o credor 3, certo? E aí, então, pessoal, o nosso credor 1 vai ser obrigado a pagar a cota parte dos demais... Espera aí, vai ser obrigado a pagar a cota parte dos demais credores, certo? Então, veja, pessoal, o credor 1 recebeu a prestação por inteiro, mas a parte dele, efetivamente, era apenas 100. Então, ele vai ter que repassar a cota dos demais devedores, dos demais credores, aqui. Né? Certo, pessoal? Essa vai ser a ideia. Então, o que acontece, pessoal? O credor que recebe a totalidade da prestação vai ter que repassar a cota dos demais credores. Tá? Isso, pessoal, está lá no artigo... Isso está lá no artigo 200 e... Deixa eu abrir aqui o artigo. Está lá no artigo 272 do Código. Tá? O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento
responderá aos outros pela parte que lhes caiba, tá? Então, vamos anotar aqui. Então, artigo 272, tá? Então, o credor que recebe, o credor que recebeu se torna devedor da cota dos demais credores, né? Que é o que a gente escreveu aqui no nosso quadro, tá? Então, o credor 1 recebeu toda a prestação, agora ele se torna devedor do credor 2 e do credor 3, tá, pessoal? Vejam que a ideia é a mesma da solidariedade passiva, tá, pessoal? A ideia é a mesma, tá? E aí, pessoal, tem um outro ponto nesse artigo 272 aí, que a gente vai trabalhar agora, que é a diferença, que é a questão da solidariedade, o efeito da solidariedade ativa na remissão. Na remissão, tá, pessoal? Vejam que nós temos aqui também a possibilidade de remissão parcial e remissão total, tá, pessoal? Total. Remissão parcial, pessoal, é quando o nosso credor perdoa apenas a cota dele, tá? Com remissão parcial, o credor perdoa apenas a cota dele. Remissão total, o credor perdoa toda a dívida, tá, pessoal? Então, qual que é a situação aqui, pessoal? A situação aqui da solidariedade ativa é a seguinte. Quando o credor perdoa a dívida na solidariedade ativa, pessoal, ele tem que deixar claro que ele está perdoando apenas a cota dele. Ele perdoando apenas a cota dele, pessoal, significa que ele está retirado, ele é retirado da obrigação, junto com a cota dele. Então, pessoal, o que isso vai significar para nós aqui? Na remissão parcial, então. Olhem lá. Vai significar o seguinte, pessoal. Eu não vou ter a extinção da obrigação, tá? Então, o que vai acontecer? O nosso credor aqui, ele perdoou apenas a cota dele. O nosso credor 1 aqui perdoou apenas a cota dele, certo, pessoal? Se ele perdoou apenas a cota dele, o que vai acontecer? É a mesma coisa que ele não estivesse aqui na obrigação. É a mesma coisa como se ele não tivesse mais na obrigação. Então, a gente não vai ter mais isso aqui, tá? Isso na remissão parcial. O credor 1 vai sair da relação e a nossa dívida agora, pessoal, não vai ser mais esses... não vai ser mais esses 300 aqui. A nossa dívida agora vai ser 200. Tá, pessoal? Em vez de ser 300, a nossa dívida agora vai passar a ser 200. Porque o credor 1 perdoou apenas a cota dele e ele deixou claro isso no perdão. Estou perdoando apenas a minha cota. Ponto. Ok, pessoal? Entenderam? Fala para mim se vocês entenderam isso. Então, remissão parcial. Credor 1 perdoou apenas a cota dele. Tá, pessoal? Ok? Beleza. Já na remissão total, não, pessoal. Na remissão total, o credor 1, ele não perdoa apenas a cota dele. Na remissão total, o nosso credor 1 perdoa tudo. Tá? Na remissão total, o credor perdoa tudo. E aí entra um detalhe importante, pessoal. Se o credor não especifica, se o credor não especifica que perdoou
apenas a cota dele, significa que ele perdoou tudo. Olha só o perigo, pessoal. Então, na remissão, na solidariedade ativa, pessoal, é muito perigosa. Se o credor não especifica que ele perdoou apenas a cota dele, pessoal, significa que ele perdoou tudo, tá? Então, isso é bastante perigoso. E aí, então, o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer como se ele tivesse recebido a prestação. E aí, além dele perdoar tudo, ele ainda vai ter que repassar a cota do credor 2 e a cota do credor 3, tá, pessoal? Ok? Certo? Pessoal, tá acabando o tempo da nossa aula, tá? Falta menos de 1 minuto, fui notificado aqui, ok? E aí a gente já tá com 11 minutos, já é 11 horas, tá, pessoal? Como já tá acabando, eu vou parar por aqui. Na segunda-feira nós vamos continuar, tá, pessoal? Eu preciso que vocês me mandem um feedback de o que vocês acharam dessa aula. Me mande lá no Instagram, me mande no Classroom, o que vocês acharam, se vocês gostaram, o que vocês acharam da ferramenta, se ajudou, se atrapalhou, tá? Eu preciso desse feedback de vocês, tá, pessoal? Eu vou ter que encerrar meio corrido aqui, tá, pessoal? Porque vai acabar, tá? Vai cortar aqui.